A ansiedade é uma resposta normal do organismo para situações perigosas, mas quando atinge níveis extremos, ela deixa de ser simples e comum e passa a ser classificada como transtorno, necessitando de tratamento especializado. Além disso, uma pessoa pode combinar com outras doenças ou ter mais de uma síndrome. Para descobrirmos um pouco mais sobre esse assunto, conversamos com o médico psiquiatra e psicoterapeuta comportamental Gabriel Magalhães Lopes e com a doutora Giovanna Del Prete, especialista em psicoterapia comportamental e doutora em psicologia clínica, que nos explicaram um pouco mais sobre as principais causas e as ocorrências desses transtornos. De forma geral, os transtornos de ansiedade são vários, né? Tem muitos tipos diferentes. Cada um deles tem aí uma prevalência, uma incidência diferente e também um componente genético e ambiental diferente na etiologia. Né? Mas, de forma geral, ambos compartilham ambas as influências. Então, assim, a média é em torno ali de 50% a 60% ambiental e 40% a 50% genética. A faixa etária varia muito, dos 20 aos 60 anos, né? Principalmente adulto jovem, aí dos 30 aos 50, principalmente a 30 a 40, que é a faixa etária com maior sobrecarga de trabalho. Para entender mais o problema e assim poder tratá-lo, é necessária uma análise cautelosa das suas causas, sendo essas inúmeras possíveis. Não precisa ser necessariamente um trauma, mas se pensar na infância como a fase onde a criança vai aprender certas coisas que ela vai carregar para a vida toda, a gente pode pensar em outros aspectos ambientais que vão influenciar e ajudar ela a ter ou não um transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, modelo dos pais. Se os pais são muito ansiosos, estão sempre preocupados com as coisas, mesmo que eles não estejam preocupados com as coisas da criança, pode ser de si próprio. A criança vendo isso, ela pode também reagir às coisinhas dela já preocupada desde cedo. O transtorno de estresse pós-traumático é caracterizado pela constante recordação de um evento perturbador que o paciente vivenciou e que desencadeia diversas reações neurofisiológicas e mentais. Porém, é bom ressaltar que nem todos que passam por um trauma desenvolvem a síndrome. Trauma, todo mundo passa na vida em algum momento, em maior ou menor grau, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que os soldados que voltam da guerra, que foi quando começaram os estudos de pós-traumático, nem todos tinham o que a gente chama de síndrome, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Nem todos tinham. Existe aí uma predisponibilidade genética para isso também. Né? Ao longo da vida, né, se a gente for ver o ambiente daquela pessoa, a forma como ela cresceu, a forma como ela encarou desafios e dificuldades na vida, a forma como isso foi ensinado para ela também influencia. Então, são inúmeros fatores que determinam se a pessoa vai ter ou não estresse pós-traumático. Isso principalmente é tratado, tem algumas medicações que ajudam, então, mas isso é tratado principalmente em terapia, favorecendo o enfrentamento de situações difíceis. A parte de influência ambiental, a gente pode imaginar mais ou menos assim. Se a gente pegar uma criança que ao longo da vida dela ela foi protegida de todos os problemas, não precisava entrar em contato com nenhum problema. Outra criança que entrou em contato com problemas, só que ninguém ensinou ela a resolver esses problemas. E uma terceira criança que passou por problemas na vida, mas ela tinha algum recurso para controlar, ou aprendeu a controlar, essa última vai ser a menos provável de ter transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ataque de pânico é composto por períodos de ansiedade extrema acompanhado por uma sensação de catástrofe. E nos intervalos das crises, o paciente fica ansioso com as próximas. Há um medo do que acontece dentro do seu corpo, gerando uma preocupação com a morte iminente. Terapia sempre, medicação às vezes. Né? Então depende muito do grau, depende muito do comprometimento. Principalmente o pânico, ele tem um componente biológico muito importante, né? Principalmente na região da amígdala cerebral, que é a região responsável pelo medo, pelo sentimento de medo. E é uma região que é ativada de uma forma quase que espontânea. Né?
quase que espontâneo, porque nas primeiras vezes geralmente tem algum gatilho que a gente chama ambiental, né? Tem alguma coisa ambiental que desencadeia, mas nas próximas vezes pode ser completamente inesperado. Então, para controlar um pouco esses sentimentos de medo repentino e intenso, a gente pode fazer uso de algumas medicações para controlar. O paciente que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, tem ideias ou comportamentos incontroláveis, repetitivos e persistentes, que servem para neutralizar a ansiedade. Ele tem consciência do exagero nos atos, mas a compulsão em fazê-lo é maior. O TOC é um pouco mais difícil não usar medicação, né? Porque normalmente tem um déficit muito grande de serotonina, as síndromes de TOC clássico, e a medicação ela ajuda muito. E a terapia também é fundamental. A lógica desse tratamento, da prevenção de respostas, é o seguinte: a gente precisa entrar em contato com aquilo que a gente teme e não fugir como antigamente a gente fugia, como antes a gente fazia. Para aprender que aquilo não precisa ser temido, que aquilo não precisa ter esse tipo de reação. Claro que racionalmente as pessoas que têm toque com pânico sabem, elas já sabem que não faz sentido, não é que elas perdem essa noção. Às vezes elas perdem só na hora, mas depois elas falam, puxa, não precisava ter feito tudo isso, não precisava ter tido um ataque, não precisava ter feito 2 horas de ritual. Eu sei que eu não precisava, mas ainda assim eu não consigo. Normalmente o toque típico, a pessoa tem uma obsessão. Então, por exemplo, eu tenho uma obsessão de que a minha mão está contaminada agora. E ela tem uma compulsão. Então, eu vou lavar a mão e eu lavo diversas vezes com produtos, eu esfrego e tal. E aí, essa seria a compulsão. A explicação é que a compulsão alivia a obsessão. Por isso que ela se mantém nesse círculo vicioso. Conforme ela vai lavando a mão, a ansiedade que ela tem de que ela possa estar contaminada vai caindo. Então, quando a gente faz a terapia para isso, a questão não é só explicar, a questão é fazer ela passar por uma nova experiência. A fobia social é uma ansiedade intensa e persistente que está ligada a situações sociais. Apenas o fato de pensar na ocasião já é o suficiente para que o transtorno se manifeste, limitando as interações humanas no cotidiano. Todos os sintomas psiquiátricos de todas as doenças estão presentes em todos os seres humanos, só que em grau menor, né? Então todo mundo tem dificuldade para falar em público quando sobe num palco na frente de 500 pessoas. Todo mundo vai ficar nervoso e isso é normal, é esperado, né? Quando que isso começa a ser um transtorno? E isso vale para todos os transtornos psiquiátricos. Quando começa a gerar limitação, quando a pessoa começa a ficar limitada na vida, perde oportunidades importantes, tem um grau de sofrimento muito intenso, né, frente a esse tipo de necessidade. Fobias simples, também chamadas de fobias específicas, tratam-se de um medo presente e insistente relacionado com um objeto, circunstância ou animal determinados, que estimula uma alta ansiedade. As fobias específicas elas têm um componente genético, um componente que a gente chama de filogenético, que vem da seleção natural. Então, nós fomos selecionados para ter medo de animais rastejantes, por exemplo, porque esses animais são perigosos. Então, aquelas pessoas que tinham medo desse tipo de animal sobreviveram mais e passaram seus genes adiante. Os outros foram brincar e não deu certo. Então, quando começa a acontecer generalizações, aí o problema começa a ficar sério. O que é uma generalização? Um medo específico de alguma coisa específica, mas a pessoa começa a evitar um monte de coisas e limitar a sua vida, um grau de sofrimento muito grande do risco de poder vir a encontrar ali a situação fóbica específica. Né? De novo, tem a ver a parte de psicoterapia para fobia específica com você conseguir se expor àquilo que você tem. E aí é feito muito gradualmente, até que seja exposto a um estímulo parecido ou uma foto daquilo. E aí a pessoa se expõe àquilo junto com o psicólogo e continua olhando para aquilo até que ela não fique mais tão ansiosa. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, tem como principais características as preocupações excessivas e o nervosismo crônico. São sentimentos generalizados, menos intensos que no ataque de pânico, porém são muito duradouros. É diferente dos outros transtornos,
porque as pessoas não evitam os acontecimentos que causam esses efeitos. Mas não podemos esquecer que, em doses moderadas, a ansiedade é extremamente importante para a nossa vida, e é o que a doutora Giovanna Del Prete explica. Essa questão da ansiedade que o Gabriel estava falando, que foi o medo por exemplo, da cobra que fez com que a gente sobrevivesse à cobra e estivesse aqui hoje. Vale para todos os transtornos de ansiedade. Então, por que isso é importante? Porque às vezes o paciente vem e fala assim, eu não quero mais ter ansiedade na minha vida. E aí, cabe uma explicação do tipo, meu amigo, isso não vai acontecer, é importante que você tenha. Isso vai te fazer bem em vários momentos, isso faz com que você consiga perceber perigos. Que hoje não são cobras, mas podem ser situações sociais, podem ser reuniões, podem ser lugares onde você tem que mudar o teu comportamento para se adequar, lugares onde você não pode ir porque você pode ser assaltado, pode sofrer um acidente. Então, tudo isso desperta ansiedade e é bom que ainda desperte. A questão não é deixar de sentir ansiedade no tratamento, a questão é poder sentir uma ansiedade em graus administráveis e saber como é que faz para administrar. A partir do momento em que se incorporam ao dia a dia, os transtornos de ansiedade podem ser muito prejudiciais à saúde física e mental. É fato que as chances de se desenvolver um distúrbio como os apresentados são grandes, devido principalmente à predisposição genética, aos fatores externos e, muitas vezes, aos traumas e conflitos vividos. Assim, tanto os doutores Gabriel Magalhães Lopes e Giovanna Del Prete, quanto todos os especialistas na área recomendam que, ao sinal de qualquer sintoma, o médico seja consultado para que estes não se agravem e provoquem danos ainda mais profundos.